apresentação do Fabrício David Queiroz. O título da apresentação dele é O Olhar Filosófico do Aluno através da câmera do seu celular. Bom, pessoal, boa tarde. Eu estou vendo que o som está um pouco alto. Se tiver incomodando, vocês avisam que eu vou tentar ponderar o tom. Até porque professor do ensino médio tem a tendência de ter o tom de voz, né, sempre acima. Bom, eu passei ali para o nosso colega alguns materiais com os quais nós trabalhamos, mas a ideia, quando eu preparei a apresentação, não era tanto fazer essa ilustração. No momento oportuno eu peço, tá? É mais levantar uma reflexão que eu venho desenvolvendo desde o início do ano. Ok, aí no momento correto eu vou lhe pedir o auxílio. Obrigado. É uma reflexão que eu venho trabalhando com ela desde o início do ano. Então, eu trouxe para a apresentação do Ampof Ensino Médio a continuidade de algo que eu já estou, né, refletindo há algum tempo sobre o trabalho no ensino médio. Bom, de onde eu falo? Eu sou professor da rede estadual em Goiás, na cidade de Goiânia. Sou professor do Colégio de Aplicação, na UFG. Tenho um curto período de trabalho, que eu considero, eu tenho 6 anos que eu sou professor. E, nesses 6 anos, eu venho me incomodando com algo que, quando a gente começa, então, a ter essa interlocução com os pares, a gente percebe que há uma angústia, um anseio comum entre os professores, né? Então, eu comecei a investigar esse problema da distância do aluno em relação à aula de filosofia. Aquele aluno que fica no canto, que não participa, que fica de costas, que tem dificuldade, e por aí vai. E, ao longo desse caminho, de maneira muito intuitiva, eu fui tentando, né, a gente vai tentando, acerta algumas vezes, erra outras, metodologias diversificadas. Como, antes de ser professor, eu venho de uma formação técnica, estudei na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, passou a ser Cefet, para depois passar a ser IFG. Houve um tempo que eu trabalhava com design gráfico, com projetos, né, com um programa chamado AutoCAD, ou chamado 3D Studio para fazer maquete. Então, vamos dizer assim, eu trago essa veia voltada para a arte digital, para a imagem, né, e, obviamente, eu coloquei isso também a serviço em sala de aula. Bom, nessa série de 3 textos, eu comecei, então, problematizando a sala de aula como um espaço que oferece ao estudante o acesso ao saber filosófico. Então, eu comecei a perceber o que na sala de aula tinha, o que ela trazia, que impedia o estudante de se aproximar ou de acessar qualitativamente o saber filosófico. A gente começa a lidar com as precariedades estruturais, econômicas da escola. Então, uma sala que não tem uma iluminação adequada, uma sala que não tem uma ventilação adequada, em que os alunos sentem carteiras que incomodam o corpo, né, que são duras. Sentam todos, as salas hiperlotadas, então ficam todos muito juntos, então a tendência para conversar é muito forte. Então, eu comecei a perceber que existem elementos materiais e elementos materiais que, pensados pedagogicamente, tornavam a aula de filosofia antididática. É impossível requerer do aluno que ele tenha a concentração necessária, que ele possa se utilizar das suas habilidades cognitivas de modo adequado em um ambiente que não oferece para ele essas condições. Então, é necessário pensar em alternativas. Se nós pensarmos, então, no texto como a base fundamental da aula de filosofia, surge um novo problema. Então, eu passei de um primeiro texto que questionava se o saber filosófico estava disponível para o aluno, para um segundo texto, para poder pensar nas metodologias utilizadas na aula de filosofia. De que modo o aluno vai se relacionar com esse texto. Que meio o aluno vai utilizar para acessar esse texto. De modo assim, inusitado, eu até chamei esse texto de upgrade da leitura e reflexão filosófica, ou seja, uma atualização.
claro, assim, com um cuidado que a pesquisa requer, tentei verificar se há estudos nessa área de didática, de filosofia, que pudesse me mostrar que, de fato, ler filosoficamente é uma atividade que requer uma releitura. Não uma releitura da prática, mas uma releitura sobre o ato de ler. E fui encontrando também alguns autores que trabalham nesse sentido. Bom, então parto para o terceiro texto, que é o que eu vim apresentar para vocês hoje, que é tentar, de algum modo, perceber na utilização de recursos didáticos tecnológicos de que maneira o aluno, de fato, possa fazer uma reflexão filosófica. É muito, pelo menos na minha percepção, é muito fácil o professor cair na tentação de utilizar de um recurso alternativo que não o livro, que não a leitura, que vai gerar nos alunos grande interesse, grande motivação, grande envolvimento, porque essa atividade, de algum modo, vai ser divertida, interessante, diferente, inovadora. Mas o que me chama a atenção é se o divertido, o interessante, o inovador está permitindo que o aluno se aproprie de um saber que está no percurso da história da filosofia, nas ideias dos filósofos, e não apenas, como na velha discussão sobre o estudar filosofia, estudar filosofar, ou apenas aprendendo habilidades, né, procedimentos que estão ligados à filosofia. Então, eu fiquei um tanto intrigado com isso, e confesso que não vejo que seja uma resposta tão simples, tão fácil de dar. Mas eu estou tentando me aproximar dela, né? Bom, por onde eu comecei, né, nesse grande percurso? Na filosofia antiga, havia uma discussão sobre um saber exotérico, e eu não sei bem se eu estou usando a pronúncia correta, eu estou lembrando das minhas aulas de filosofia na graduação, então, se não me engano, o professor falava o saber exotérico, com X, e o saber esotérico, com S. E ali eu pude perceber que havia um cuidado nas escolas filosóficas gregas antigas, e ali estava falando de Aristóteles, de Platão, de, ao comunicar, e eu estou chamando esse comunicar de mediar, um saber filosófico que nasce num grupo muito particular de pessoas iniciadas, de pessoas já experimentadas nas ideias da filosofia, um cuidado de se utilizar uma linguagem, um meio propício para que aquele que não é especializado, que não está inserido naquele contexto, venha a acessar o saber filosófico. Dessa relação entre saber exotérico e esotérico, eu notei que pensar ensino de filosofia na escola, que é um ensino para alunos que não são iniciados, que não sairão especialistas, que não estão focados somente no conhecimento filosófico, tem diversas outras disciplinas. É um saber que requer, didaticamente, um cuidado de se utilizar meios que permitam ele acessar esse saber que é filosófico. Primeiro ponto. O segundo ponto. Sobre a linguagem utilizada para poder comunicar esse saber, não é novidade para ninguém que, depois com o início da era da informação, que se chamam de era da tecnologia, de era digital, nós temos um novo paradigma linguístico que me parece que merece uma certa atenção, que não tem uma clareza suficiente a respeito dela, que faz com que a filosofia tenha que se embater com um tipo de mediação, ou às vezes tradução, como uma colega até usou aqui, eu gosto desse termo, a respeito da história em quadrinhos. Cadê a colega? Acho que não está aqui, né? Essa tradução para que esses jovens que estão inseridos num dado contexto sociotécnico tenham condições de fazer essa mediação entre a sua condição de não saber filosofia
para a condição de saber filosofia. Bom, assim, cadê a Gisele aqui? Me ajude com o tempo, que eu não acompanho mentalmente, eu fico focado nas ideias, né? Bom, a professora Lúcia Santaella, num artigo de uma coleção que fala sobre a onipresença dos jovens nas redes, ela fala da necessidade que nós temos de entender um espírito de uma época. Ela usa o termo, que eu também não sei a pronúncia, que é no alemão, acho que é Zeitgeist, né? De entender como que, em dado contexto, as pessoas se relacionam com a realidade e comunicam essa realidade umas para com as outras. Como que a atividade espiritual demonstra um certo paradigma e que esse paradigma precisa ser levado em conta quando vai se pensar a atividade de leitura. Inclusive, ela traz um conceito sobre o leitor ubíquo, onde nós temos que estar atento que não existe apenas como, talvez, logo após o iluminismo, não é algo tão antigo assim, não existe apenas o perfil do leitor contemplativo, mas existem vários perfis de leitores que estão ligados a uma cognição, ao leitor movente, ao leitor imersivo, ao leitor contemplativo, e existe um quarto tipo, que é o ubíquo, que agrega, de certo modo, esses três perfis. E que cada perfil desse confere, então, aos sujeitos uma condição de acesso à leitura, né? Então, pensando nesse espírito de época, é importante pensar nas tecnologias da informação, da comunicação. Tem até um termo aqui que eu estou tentando saber por que tem variáveis relacionadas a esse tema, né, que fala sobre as tecnologias digitais da informação, comunicação e expressão. Normalmente a gente fala só de TIC, né, tecnologia da informação e comunicação, né? Então veja que tem até um aprimoramento nesse termo, né? Pois bem, eu fiz um texto. Bom, eu peguei duas críticas de autores que talvez não sejam tão conhecidos, não sejam tão estudados, mas que me pareceram lançar uma luz a esse cenário que nós encontramos na escola. E esse cenário, gente, é uma coisa que o professor sente na pele, é esse cenário de embate entre um professor que quer ensinar de um certo modo e um aluno que não está querendo aprender do modo que o professor quer ensinar. Essa tensão. Essa escola que a gente está vivenciando e que está ensejando, né, até essa reforma aí no ensino médio. Bom, Ivan Illich, num livro chamado Sociedade Sem Escolas, já na década de 70, traz um certo diagnóstico que, para mim, parece bastante alarmante, né? Então, ele diz o seguinte: em todo o mundo, a escola tem um efeito antieducacional sobre a sociedade. Reconhece-se a escola como uma instituição especializada em educação. Os fracassos da escola são tidos pela maioria como prova de que a educação é tarefa muito dispendiosa, muito complexa, sempre misteriosa e muitas vezes quase impossível. Parece um resumo de um bate-papo da sala dos professores no recreio, né? Ou seja, nada está funcionando, tudo que eu faço, esses meninos não atendem, o que a gente vai fazer? Não aguento mais, né? Ou seja, essa escola que está aí à deriva, né? E, para mim, essa expressão ficou muito forte, a segunda parte. A escola tornou-se a religião universal do proletariado modernizado e faz promessas férteis de salvação aos pobres da era tecnológica. Então, me parece assim, uma leitura um tanto radical, um tanto crítica em relação à escola, e que, né, de certo modo, a gente pode fazer essa discussão para saber se realmente a escola é isso, né? Se a mudança que se enseja para a escola é devido a isso, né? Bom, já em um livro de 2011, de outro autor, professor Pedro Demos, se não me engano, ele traz outra constatação que, para mim, é mais forte ainda, né?
A escola virou fábrica de aulas insossas, reprodutivas, medíocres, no fundo tipicamente imbecilizantes. Então, assim, essas duas colocações, uma da década de 70, outra de 2010, mostram uma realidade onde um modo tradicional de ensino propicia ele usa caráter antieducacional, estou falando antididático, ou seja, faz da escola um cenário de conflito e de pouca aprendizagem. Aí se discute os resultados, se discute índices internacionais e fica-se tentando, então, chegar a uma conclusão sobre o que fazer diante desse cenário. Eu optei, né, e aqui é uma questão muito pontual, muito particular, né, trazer, então, essa reflexão a partir dessa ideia de espírito de época, espírito de tempo, sobre os estudos na área da sociologia, sobre as gerações Y e Z, que são as mais, pelo menos são as que estão na escola, né, são as com as quais nós trabalhamos, né. E essa é a geração que está, né, vivendo a partir do uso de tecnologias e que está fazendo dessa relação sua com a tecnologia o seu modo de viver, seja de olhar, de pensar, de se relacionar. Todas as ações da sua vida estão, de algum modo, relacionadas, e eu uso dizer condicionadas, aos recursos tecnológicos. Esses são os alunos com os quais nós lidamos, inclusive na aula de filosofia, né? Vamos lá. Disso aqui eu já falei. Bom, então, assim, eu fiz essa introdução, né, de certo modo, teórica, 5 minutos. Então, vou descrever em 5 minutos, né, qual foi o trabalho que eu realizei com os alunos na intenção de tentar, de algum modo, achar essas respostas para essa relação entre filosofia e tecnologia. Então, nós fizemos, assim como alguns outros professores, a proposta para os alunos trabalharem com a filmagem a partir do uso do próprio celular, com a câmera do celular. Como que isso foi feito? Eu trabalhei essa atividade com alunos de primeiro ano, com alunos de segundo ano, na rede estadual e no Colégio de Aplicação da UFG. Eu estou trazendo a análise apenas das turmas de primeiro ano da rede estadual, porque me parece ser o lugar onde toda essa descrição crítica ela é mais flagrante. Então, após fazer o corriqueiro de fazer a introdução conceitual do mito da caverna de Platão, o pensamento da filosofia grega, atividades em sala do livro didático a partir dessa introdução conceitual, resolvi, então, propor a eles que nós fôssemos para a quadra de esportes para poder fazer a gravação de um vídeo onde eles viessem relacionar o conteúdo que eles estudaram com a maneira como eles conseguiram processar isso na mente deles. Que eles pudessem superar a reprodução que eles fazem do texto do livro didático, daquilo que o professor traz como ideias conceituais, que eles pudessem traduzir isso na forma de um vídeo para apresentar para a turma poder discutir posteriormente. A partir daí eu deixei eles livres, eu falei assim, eu não vou dar nenhuma orientação sobre como você vai fazer o vídeo, do resultado final do vídeo. Eu quero que você pegue o conteúdo estudado e grave um vídeo me falando sobre a maneira como você processou isso na sua mente, como que você entendeu. Feita essa atividade, eu escolhi uma turma dentre todas de primeiro ano para poder aprofundá-la. Fiz toda uma análise depois a respeito de como os alunos se relacionaram com a proposta, sobre a dificuldade que muitos encontraram, por exemplo, de fazer de uma exposição audiovisual algo espontâneo, algo natural, onde eles recorriam ao livro para ler o texto do que foi estudado, ou decoravam o texto que está no livro, uma vez que eu dei abertura para que eles pudessem falar à vontade,
Então, perceber essa dependência que eles têm de um certo paradigma que a escola impõe a eles como forma de conhecimento, mas também o envolvimento de outros alunos numa discussão sobre aquelas ideias, as discordâncias que ocorreram, o modo como eles escolheram para filmar e que pudesse trazer a mensagem mais fidedigna daquilo que eles conseguiram compreender. Eu consegui fazer toda essa análise. Posteriormente, escolhida uma turma, que é a turma do primeiro ano B, eu parti para a continuidade desse trabalho com vídeo, começando por fotografia. Eu trabalhei o filme O Show de Truman com eles no retorno das aulas nas férias, fiz toda a explicação das ideias que o filme poderia contribuir para poder esclarecer o estudo do mito da caverna. Depois eu reproduzi para eles os slides chamados... Bom, eu encontrei como Zoom da Vida, mas depois percebi que só chama Zoom. O nome do autor é um nome muito diferente que eu não consegui decorar. Stephen Baniai. Não me parece ser uma obra tão difícil assim de encontrar, né, que alguns professores usam. Para poder trabalhar a partir desse slide, os modos diferentes de se olhar e de se trabalhar com imagem, né? Para, posteriormente, nós partirmos para uma sessão de fotografias. Então, eles iam trabalhar, primeiro, o autorretrato através da selfie, do modo como eles estão acostumados a fazer. Depois, eu solicitei a eles que eles fizessem um trabalho de fotografia com aproximação de imagem, com o foco de imagem sobre si mesmos, e, posteriormente, com distanciamento dessa fotografia, tirando o foco deles mesmos. Para que eles pudessem, a partir dessa dinâmica do olhar, eles pudessem verificar certos modos de pensar a imagem que pudesse fazê-los compreender algumas ideias que estão relacionadas ao mito da caverna de Platão. É um trabalho que está em andamento. Eu terminei a parte do Zoom à distância com eles semana passada. Posteriormente, eu vou pedir para a gente entrar para a parte de filmagem novamente, trabalhando agora já essas habilidades envolvidas com a fotografia e as discussões já realizadas. Se for o caso, como eu sei que o tempo acabou, eu trouxe algumas das fotografias tiradas, tem o slide do Zoom da Vida e tem uma edição que um aluno fez para mim dos vídeos que eles gravaram, né? Pode mostrar, né? Então, por gentileza, abre a primeira imagem, está lá em cima, DSC, só para a gente ver as imagens mesmo. O computador está meio lento, né? Ok. Essa seria uma imagem trabalhando o foco, né? o zoom mais próximo, né, da fotografia. Pode passar. Essa aluna é uma aluna especial, que está no primeiro ano B, né, participando também da atividade, né, uma foto que pudesse, de algum modo, destacar uma parte deles, né, não eles como um todo. Pode ir, por favor. Outra foto de zoom. Ok, pode ir. Essa já seria uma foto à distância, né? Aí notem que tem uma luz ali voltada para a menina. Então, eu tentei chamar a atenção para eles de como os elementos de uma cena compõem uma mensagem em relação ao personagem, ao sujeito daquela cena, né? Tentando fazer com que eles pudessem experimentar esse tipo de leitura. Pode passar, por favor. Aí, né, outra de longe. Aí seria o zoom de aproximação. Pode ir. Essa aluna tirou em casa, né? Achei bem interessante como ela escolheu. Essa é uma foto minha, acho que não está dando para ver bem, né? Que um aluno noturno tirou numa aula que eu estava reproduzindo um filme, então estava com a luz desligada, né? Eu, sem ver, ele tirou essa foto e me mandou depois, né? Tem eu lá pequenininho no fundo, lá com a mão no queixo, né? Pode ir. Aí a selfie, como eles estão acostumados, né? Fazer uma edição, coloca
elementos visuais diferentes, colocam filtros, né? Pode ir. É igual as florzinhas na cabeça, não são de verdade, é um aplicativo que coloca. Pode ir. O rapaz, achei interessante aí a questão do corpo, né? Da luz. Ok, pode ir. As imagens eu escolhi só algumas, né? Só para fechar, então, a questão do zoom, eu não vou passar o vídeo, não, porque o vídeo tem 7 minutos, eu acho que ficaria muito extenso. Tem um arquivo de PowerPoint lá no final, zoom, isso. Quando eu achei na internet, eu achei com esse nome, mas o nome é só zoom mesmo. Isso. Não sei se alguém já viu esse material. Apagar a luz? Não conseguiu? Pode passar mais uma, outra. Vamos indo rápido só para poder entender mesmo a dinâmica. Pode ir. Isso. Ok, mais uma. Só para perceber que é uma apresentação de slides em que, conforme, né, a câmera vai se distanciando, vai dando ao leitor um outro significado, uma outra leitura sobre o que está sendo retratado, né? Então é isso, pessoal. Eu sei que numa comunicação de 30 minutos é muito curto. Será que eu posso ler só um trechinho? Eu gosto de falar muito, né? Então, olha só. Estou estudando no Pierre Levy, né? Li a obra dele sobre as tecnologias da inteligência e me parece bastante fundamental a ideia que ele traz aqui para a gente pensar sobre filosofia e tecnologia. As tecnologias intelectuais, ainda que pertençam ao mundo sensível exterior, também participam de forma fundamental no processo cognitivo. Os processos intelectuais não envolvem apenas a mente. Colocam em jogo coisas e objetos técnicos complexos, de função representativa e os automatismos operatórios que os acompanham. Então, eu vou encerrar a minha fala com essa colocação do Pierre Levy e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Eu imaginei isso, eu pensei, como é no evento, distante, mas eu ainda fiquei pensando, passo ou não passo? O microfone está ok? Alô, ok. Na verdade, a pergunta é para você, mas serve para o rapaz que apresentou agora há pouco, né, do PIBID, mas para os que apresentaram de manhã também, né, da história em quadrinho e tudo mais. Eu vejo vocês trabalhando com experiências tão ricas, né, do ponto de vista contemporâneo, né, todos vocês, trabalhando inclusive com autores, né, pô, a gente lendo Elite ainda, fiquei feliz aqui, né? Então, Virilhou, Lilith, Vátimo. E por que vocês continuam condenando os alunos a lerem o Mito da Caverna? Ou seja, me parece uma contradição, né? Se os professores de filosofia estão lendo coisas tão mais contemporâneas, vocês que apresentaram aqui, né? Tão mais, talvez, interessantes do ponto de vista da reflexão do jovem pensar a sua vida, são autores que estão discutindo a questão da contemporaneidade. Eu estou fazendo para você essa pergunta, mas serve para qualquer um dos que já apresentaram, né? Com tecnologias tão mais, né, contemporâneas, que diz respeito talvez do aluno, e a gente continua, né, enquanto professor de filosofia, vamos lá, ler o Mito da Caverna. Ou seja, será que não dava para a gente também trazer coisas mais contemporâneas para as nossas aulas de filosofia, para os nossos alunos do ensino médio, né? Será que não dá para trazer coisas mais que dialoguem com eles mais de perto das suas questões, né, no ponto de vista dos conteúdos filosóficos que a gente trabalha? Porque é a filosofia também, né? Por que a gente tem que obedecer? A gente revoluciona no método, e isso todos vocês fizeram, mas no conteúdo a gente continua, né? Estou jogando essa bomba para você, mas serve para todo mundo que já apresentou aqui. Queria que você falasse um pouco, né, para você
que você acha sobre isso? Né? Tá, eu só não entendi o seguinte, por que nós condenamos, é isso? Veja, vocês professores do ensino médio estão lendo coisas muito mais contemporâneas. No entanto, fazendo coisas muito mais contemporâneas. Na hora que vocês vão... Os conteúdos, então vamos ler. O aluno do ensino médio ele tem que ler o Mito da Caverna. Ele poderia estar lendo o Vátimo, o Elite, e talvez não seria muito mais provocativo para ele, muito mais envolvente. É um pouco essa contradição, me parece. Ou seja, tem uma forma super avançada e interessante, mas uns conteúdos, né, clássicos que a gente não consegue superar. É um pouco essa... Sim, a preocupação. Sim, eu achei bem provocativa mesmo, né, a questão. Eu vou responder do modo que eu vejo a filosofia, né? Eu percebo que a filosofia ela não é apenas um recurso histórico para eu poder ter mais cultura no sentido de ser culto, mas eu percebo que é possível compreender no curso dessa história, né, como eu estou me construindo, me enxergando, me vendo. Então, eu acho que não é dispensável nenhuma contribuição, seja até antes mesmo do surgimento da filosofia grega, ocidental. Eu penso que tudo isso tem que ser tomado como forma de lançar luz naquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu acho que a valorização vem nesse sentido. Então, assim, particularmente, eu não vejo problema em lançar mão disso. Agora, algo que eu vou confessar a você, algo que há muito tempo vem buzinando aqui no meu ouvido, foi uma fala do hoje meu colega de departamento no CEPAI, quando ele disse o seguinte: no concurso, quando eu fui fazer essa lição, ele disse: no fim das contas, nós sempre acabamos voltando aos gregos. Por que será? Né? E eu fiquei assim, não sei. De fato, é algo a se pensar. Né? Por que será que até hoje os gregos ainda ressoam na nossa realidade? Né? Eu não ousaria dar uma resposta. Não vou deixar o colega sozinho, mas achei interessante a sua questão mesmo e não tinha pensado nisso. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha o cinema lá, são autores variados que a gente acaba fazendo. Como são normalmente dois, e que dialogue, ou de preferência que não dialogue, né? A gente apresenta, que nem a gente trabalhando em ensaio sobre a cegueira, a gente trouxe lá um trecho lá do Vátimo, onde faz a crítica à modernidade, né, e tal, essa ideia. E, então, assim, eles chegam a ler isso também, né? Mas eu acho que há um grande problema na questão, justamente que o professor que fez de manhã, né, na preocupação com o Enem, na preocupação com o vestibular, com todo esse assédio, né, que eles recebem. Parece que a educação é só para isso, ou para o mundo do trabalho. Então, acho que me parece que às vezes a gente acaba ficando atrelado só aos clássicos, porque vai cair em tal lugar, enfim. Né? Mas acho que eles contribuem, é claro, né? Mas acho que é interessante também você ter essa leitura, né, também dos contemporâneos, porque senão parece que a filosofia só está falando de morto, né, e tal, enfim. Né? Mas acho que é interessante. Então, é só um comentário, não uma pergunta. Desculpa. Olha, essa sua colocação foi muito bacana, porque eu vivencio isso. Eu acho que essa questão, além do que eles responderam, e o que ele falou foi muito interessante, a coisa voltada para uma prova, que é o Enem, vai também da nossa formação inicial. Eu não sei vocês, mas eu não tive acesso à filosofia contemporânea quando me formei. E isso pesa muito. A gente não estuda. Eu sou formado aqui na UFS, eu me formei em 2003, e o mais novo que eu estudei foi Habermas. E só. E já está velho, né? Está velho pra caramba, né? Não é isso? Caramba. Então, os caras que você falou aí, eu nem conheço, velho. Nem sei quem é. Então, ainda bem que eu estou gravando, que eu vou depois buscar, né? Porque a gente não tem esse acesso. E também tem um outro lance que ele falou, que são os PCNs. Você pega o PCN para onde? Para na escola de Frankfurt. Não é isso? Os PCN não vão até os contemporâneos. E o Enem então, foi reformulado, né? Porque, assim, o Enem caiu no ano passado o Zizek. Não é isso? E, assim, eu nunca vi Zizek nunca teve uma discussão de Zizek aqui na UFS, um trabalho sobre Zizek.
Entende? Eu acho que isso contribui também. E eu acho que ele levantou a mão aqui. Respondendo, na verdade, a você, pessoalmente eu não vejo problema nenhum em abordar, na verdade, o mito da caverna, o clássico, porque, no final das contas, é em cima disso que ele vai até pensar o futuro. Você, aqui mesmo, eu já tive vários embates. Por exemplo, existe uma editora chamada Madras, que, na verdade, tem a filosofia pop. Ele escreveu Assim Falava Bart, em cima de Zaratustra, que, na verdade, foi um horror. Eu aqui tive que brigar com um doutor, exatamente, porque ele disse que aquilo é uma porcaria. Eu falei, o senhor já leu? Né? Ele sequer tinha pego isso na mão. E eu digo assim, pois eu trabalho isso com os meus alunos. Ou seja, o cara, em 10 páginas, conseguiu fazer o livro inteiro, coisa que eu levei quase 4 anos para entender. O cara, em 10 páginas, fez isso. Então, o problema não é ler o clássico, o problema é como você vai abordar. O que está sendo feito, o que nós fazemos no ensino médio, agora eu vou defender a minha categoria, né, porque aqui, muitas vezes, eu me sinto menosprezado. O que nós fazemos, e graças a Deus eu também estou na universidade, o que nós fazemos no ensino médio é pegar o clássico e transformar isso em realidade atual. É pegar o clássico e mostrar como eu posso fazer isso hoje, entendeu? E é isso que, por exemplo, a universidade hoje está apanhando exatamente por sua arrogância, porque ela está muito distante da nossa realidade. Eu tenho alunos de 3º ano que não sabem ler nem escrever. Essa é a minha realidade. E aí, como é que eu vou fazer o aluno entender alguma coisa de filosofia se ele não sabe ler nem escrever? Literalmente falando. Não sabe ler nem escrever. O máximo que ele sabe escrever é vovó viu a uva. O máximo que ele sabe fazer hoje. E eu duvido, desafio qualquer outro professor de ensino médio, salvo exceções, em alguns colégios de ensino médio no Brasil inteiro, que você pegue um aluno que sabe escrever, a não ser que ele tenha capacidade pessoal. Você, como ele bem disse assim, tem alguns alunos que, de fato, conseguem fazer isso maravilhosamente bem, mas aí você vai ver, você tem uma família por trás dele, você tem um empenho pessoal dele, mas a massa mesmo dos alunos não tem. Se você é aluno do ensino estadual, você não tem aluno no ensino estadual, das federais podem até ser, mas no estado você não tem. Então, não vejo, até mesmo porque no Enem, ele vai ser cobrado, por exemplo, Maquiavel, ele vai ser cobrado o mito da caverna. Se eu não der isso a ele no mito da caverna, ele no Enem não consegue passar, porque ele não vai ter isso. Entendeu? Então, ele precisa aprender. Então, eu ensino isso, olha, aprenda isso, porque é isso que vai ser cobrado para você. Posso fazer só um comentário? E esses meninos que não sabem escrever, com 2 anos, com 1 ano, sabem manusear celular, sabem mexer numa tela touchscreen com uma naturalidade assustadora. Estou estudando um livro do Willem Flusser, que pergunta se há futuro para a escrita. E parece dar tremor na gente que lida com filosofia, né? Bom, eu só queria, de qualquer maneira, a provocação foi extremamente pertinente e ela é atualíssima, essa provocação, principalmente para a gente que ensina filosofia no ensino médio. Agora, me parece que tem uma situação aí que precede e que, de uma certa forma, o professor que me antecedeu há poucos instantes na colocação dele, ele foi bem mais contundente do que eu esperava nessa resposta da provocação. Primeiro, uma questão rápida aqui, até porque eu acho que uma questão é a própria chegada da filosofia no ensino médio, que nós ainda estamos perdidos do ponto de vista da metodologia desse ensino. Não é? Então, é uma filosofia histórica, é uma filosofia temática, é uma filosofia de autores, é uma filosofia por tempo. Não é? Então, como se dá? E eu faço a minha prática didática, aquilo que eu entendo, misturando tudo isso. Tá? Essa é uma questão. Segundo, eu fico contemplado com a resposta em algumas questões, que eu acho que a volta aos textos clássicos, não necessariamente, eu acho que é isso, não necessariamente me prende ao texto clássico, que é uma prática da academia. Né? O esforço, e aí é esse, e é essa a grande virtude hoje do professor de filosofia, inovando essa nova, o que a gente possa estar chamando, dessa nova prática da filosofia no ensino médio, é fazer esta ponte. É o texto clássico do mito,
O que é que ele pode estar respondendo hoje com a atualidade desses meninos? Que eu posso, inclusive, fazer isso do ponto de vista do trabalho que você fez aí agora com as novas tecnologias e mídias. Enfim, essa perspectiva de camaleão que o professor de filosofia no ensino médio busca nesse momento. Mas eu acho que tem essa discussão hoje que precede isso, quer dizer, como é que, sem desconsiderar toda essa questão que está aí, nós recebemos alunos que não sabem ler, não tem prática nenhuma de leitura. Enfim, mas estamos lá. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta ou observação? Vamos fazer mais uma, então, e depois encerramos, ok? De novo a Terezinha aqui falando. Eu também estava me perguntando, quando eu ouvi falando sobre RPG, depois ouvi a sua fala e principalmente as figuras, as imagens. E como eu também trabalho com a filosofia no ensino médio já há uns 24 anos, por aí, né? Pouquinho tempo. Eu creio que esse é o ponto de chegada onde eu gostaria de terminar esse trabalho, né? Passar da autocompreensão, da capacidade de superação, da instrumentalização da razão dele, para que ele possa lançar o olhar para a história da filosofia e perceber uma outra ideia que não é a dele. O problema é que, como ele não sabe lidar com ideias, tampouco ele vai saber lidar com ideias diferentes da dele. Então, ele está, apesar dessa palavra ser clichê, né, ele está sempre alienado porque ele não consegue sequer iniciar o processo do filosofar. E ele não entende que ele está munido de todo um arsenal de possibilidades para filosofar, mas ninguém ensinou ele a usar. Então, antes dele olhar para essa história, para essas ideias contextualizadas historicamente, como algo totalmente estranho a ele e que ele não se interessa e nem vai articular a compreensão, não vai mediar a compreensão, ele precisa, antes de mais nada, se colocar numa condição de recepção da ideia filosófica. Eu estou tentando trabalhar isso, porque eu não gostaria que isso fosse só uma atividade do professor legal, porque eu sou o professor legal da escola. Sabe? O professor que leva a gente para fora da sala, é o professor que passa vídeo, é o professor que brinca com a gente, tá, mas onde que isso está levando no que diz respeito à aprendizagem de filosofia? Eu estou preocupado com isso, entende? E aí é uma segunda etapa, é um outro momento que eu pretendo experimentar.